Bom, então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai começar o terceiro encontro, né, do projeto de ensino infante. E os textos de hoje são O Estranho do Freud e o conto O Homem da Areia do Hoffmann, né? Eu peço desculpas a todos pela confusão, né? Eu ia tentar fazer o encontro híbrido como das outras vezes, mas eu tive alguns problemas. Primeiro porque eu tive que levar a minha mãe no médico e depois porque eu fiquei testando um jeito de usar mais de um microfone ao mesmo tempo, porque os encontros estão sendo gravados, mas a gravação tem ficado muito ruim, né? Não sei se alguém tem visto as gravações, mas enfim, de qualquer maneira. Daí depois eu entrei e caí, né? Porque travou aqui tudo. E daí, se eu deixasse do jeito que tava, eu não conseguiria gravar, né? Mas enfim, feitas essas justificativas, né? Eu vou começar a falar sobre o texto do Freud, né? Vou começar com o texto do Freud, tá bom? E vou começar compartilhando um fichamento que eu fiz aqui. Esse texto, ele tem várias traduções, né? A tradução que eu estou usando é relativamente antiga, né? Mas eu acredito que o sentido geral ele seja preservado, né? Tem uma observação ali dizendo que a tradução foi feita do inglês e não do alemão, né? De qualquer forma, assim, eu já eu já vi outros comentários a respeito do texto que foram feitos a partir da tradução do alemão, e na verdade eu acho que não muda muito não, né? As ideias principais, né? Então, retomando um pouco, né? A primeira coisa que ele vai fazer é uma análise, da palavra, né? Então ele começa a dizer que ele vai tratar o tema dele, vai ser o estranho, né? Que é um sentimento, né? Ao mesmo tempo que é uma categoria estética, né? E que tem pouco estudo a respeito disso, né? Ele fala um pouco das dificuldades, né? E depois ele vai fazer uma referência a um outro estudo que já foi feito, né? Desse autor chamado Gentz, eu não sei se é assim que se pronuncia, né? E daí depois ele vai dizer assim que ele poderia seguir dois caminhos, que ele vai seguir dois caminhos, né? De análise, né? Um deles pelo sentido etimológico da palavra e o outro fazendo um levantamento dos tipos dos exemplos de coisas que provocam esse sentimento de estranheza, né? Então, a palavra em alemão é essa unheimlich, né? E ele vai tentar fazer a análise etimológica dessa palavra, né? Então, unheimlich é o contrário de heimlich, né? Sendo que heimlich é familiar. Assim, esse heim é correspondente ao home em inglês, né? É familiar, mas a palavra também significa o que é privado
Enfim, ele vai fazendo um levantamento de vários exemplos e várias nuances do sentido, né? Até chegar a dizer que Heimlich é familiar, mas também é aquilo que está oculto aos olhos de quem não é da casa, vamos dizer assim, né? E daí assim, esse sentido vai se desdobrando, né? Até chegar à ideia de ocultismo, de escondido, de secreto, né? O que se aproxima do estranho, né? Então, no final das contas, o que importa mesmo nessa primeira parte aí, que é a análise da palavra, é que o sentido Heimlich se desdobra em algo que se aproxima do contrário dele, né? Ou seja, o que é familiar por esse desdobramento do sentido vai se aproximar daquilo que é estranho, né? Tudo bem? E daí o Freud vai citar um autor do romantismo alemão que é o Schelling, dizendo que esse autor diz estranho aquilo que é familiar, mas deveria ter permanecido oculto. É aquilo que deveria ter permanecido oculto, mas veio à luz. Certo? Que é a ideia da psicanálise, como a gente vai ver, né? Bom, só um minuto. Daí na segunda parte do texto, ele vai voltar àquele autor anterior, né? Vai dizer que aqui, segundo aquele autor, o que existe de mais estranho é algo que fica na fronteira entre o animado e o inanimado, né? Aquilo que aquilo que causa uma dúvida na gente a respeito de ser algo vivo ou não, né? Para esse autor, isso é o que seria mais estranho. Daí o Freud vai lembrar do conto O Homem da Areia, né? Que dependendo da tradução é o Homem de Areia, do Hoffmann, que é justamente o conto que a gente leu, né? É um dos contos mais conhecidos da literatura fantástica, né? Vai ser retomado por vários teóricos, né? E a primeira coisa que ele vai fazer é um resumo do enredo, né? Para depois analisar, né? Daí ali eu falei que existe uma dúvida, poderia existir uma dúvida na interpretação, o que de certa maneira lembra a hesitação do Todorov, né? Uma dúvida na interpretação sobre se a Olímpia é um ser vivo ou não, né? Só que para o Freud, a sensação de estranheza desse conto está muito mais relacionada com a ideia dos olhos, a obsessão que o personagem tem pela questão dos olhos, né? O que para o Freud tem a ver com o medo da castração, né? Então, o medo de perder os olhos ou de ter os olhos feridos tem a ver com o medo da castração.
Então ele vai analisar, ele vai fazer uma análise psicanalítica do conto e também do próprio escritor, né, a partir do conto, né? Então o conto O Homem da Areia expressaria é, essa esse complexo, né, esse medo da castração, né, que tem a ver, na verdade, com o complexo de Édipo, né? Ou seja, de uma disputa entre o filho e o pai, né? E ele vai é, estabelecer, né, um esquema de correspondência entre os personagens, dizendo que o Copélio, né, que é aquele advogado, é um duplo do pai, sendo que o pai é o lado bom e o Copélio é o lado mal do pai, assim como o professor Spallanzani e o Coppola, né? E o próprio Natanael teria como duplo a Olímpia, né? Que seria uma atitude feminina dele com relação ao pai. Então, tem ou o amor narcísico, né? A relação entre o Natanael e a Olímpia teria a ver com o amor narcísico, né? Então, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com esse tipo de tema, né, na psicanálise, né? Mas a gente pode dizer assim que independentemente da interpretação mais literal, assim, né, de disputa do filho com o pai, tem a ideia mais ou menos tem a ver com o processo de amadurecimento da pessoa, né? E a pessoa, a criança, né? Quando muito nova, ela é centrada em si, né? Mas na medida em que ela amadurece, ela esse narcisismo dela ele é frustrado, né? Quer dizer, faz parte do amadurecimento, é uma coisa que corresponde psicologicamente a esse conflito com o pai, né? No mito do Édipo, né? Tem um autor chamado Christian Dunker, eu não sei se vocês conhecem, e ele tem alguns vídeos dele, né, no YouTube. Ele vai analisar bastante esses vários temas do Freud, né? E tem um outro professor também naquela plataforma Casa do Saber, que também faz uma apresentação geral da psicanálise freudiana, né? Então a gente começa a entender um pouco melhor, né? Eu acho. Mas enfim, depois vocês falem aí o que vocês acham, o quanto isso é estranho ou não para vocês, né? Bom, voltando ali, o tema do animado, o Freud vai fazer outras considerações, né? Dizendo, por exemplo, que o tema do animado versus inanimado não necessariamente é estranho, não necessariamente provoca medo, né? Pode ser, por exemplo, até um desejo da criança quando ela brinca com uma boneca que o inanimado seja animado, né? Daí ele vai falar um pouco do Hoffman, né, do autor, como mestre do estranho na literatura. E aqui o estranho pode ser até meio que sinônimo de fantástico, né? E vai falar de outros temas, né, que estão relacionados com a obra do Hoffman,
que tem a ver com essa análise que ele está propondo, né? E como, por exemplo, o fenômeno do duplo, né? Que já aparece aqui na correspondência entre os pares aí, né? Dos personagens do conto O Homem da Areia, né? Então, vai falar, por exemplo, do tema do duplo, né? Que tem a ver com uma semelhança entre personagens, né? O que permitiria, por exemplo, uma comunicação através do pensamento, ou sentimento, ou experiências em comum, né? Tem outras maneiras de esse tema se realizar através da duplicação, da divisão ou do intercâmbio do eu, né? Tem muitos contos do fantástico, como por exemplo, o homem que perdeu a própria sombra, o homem que perdeu o reflexo, né? Ou alguns contos do Poe, como William Wilson. Tem contos do Cortázar, enfim, esse tema do duplo é bastante recorrente, né? Daí ele vai citar um autor chamado Otto Rank, que tem um estudo sobre o duplo, né? E esse estudo sobre o duplo, eu não sei o quanto é possível compreender a partir disso que o Freud está dizendo, né? Mas ele vai dizer assim que no processo da civilização, para eles, né, um pouco diferente do que é para nós hoje em dia, a humanidade evolui, né? Quanto mais urbano, mais próximo do ocidental, da modernidade ocidental, mais evoluída é a civilização, né? O que hoje é bastante questionável, né? Mas enfim, eles vão dizer que nesse processo a ideia de duplo começa com uma tentativa de superar o medo da morte, né? Porque o homem se torna consciente da própria morte, então ele cria mecanismos, vamos dizer assim, né, de superar esse medo, né? Como, por exemplo, criando a ideia da alma como duplo do corpo, ou dos mortos, né? Com a ideia de que a pessoa depois que morre tem uma outra vida, né? O que é uma espécie de duplo, né? Só que isso depois, né? A, por exemplo, com a ideia de fantasma, né? Pode se transformar em algo ameaçador, né? Então, para o Freud, essa ideia do narcisismo, né? É uma coisa que faz parte da evolução do selvagem para o civilizado, né? Mais ou menos de uma forma como acontece com uma criança para se tornar adulta, né? Enfim, a consciência também é uma espécie de duplo, né, do ego, né? Porque ela permite que se observe, né, o próprio eu, né, como se fosse uma outra pessoa, né? É, e depois, deixa eu ver, tem algumas frases um pouco enigmáticas, né, que talvez dessem bastante trabalho para a gente interpretar, né? Mas, por exemplo, o divino converteu-se em um objeto de terror, tal como após o colapso da religião,
os deuses se transformaram em demônios, né? Bom, para começar, eles, né, psicanalistas, são eles consideram que também a religião é um estágio de evolução que se supera é, com o processo civilizatório, né? Só que esse processo esses estágios, eles, eles não são completamente superados, eles é, vão deixando vestígios, né? Que depois podem se manifestar através desse fenômeno do estranho, certo? Mais ou menos isso, né? Outras formas de perturbação do ego em Hoffman. Bom, ele vai dizer que bom, ele vai tentar encontrar outros exemplos, né, no próprio autor, né? Por exemplo, a questão da repetição, né? Então, aqui nessa outra frase, regressão a um período em que o ego não se distinguir ainda nitidamente do mundo externo e de outras pessoas. Tem a ver com aquilo que eu falei, né? Para ele, o processo de amadurecimento da criança é algo mais ou menos correspondente com o processo de evolução do homem, entre aspas, primitivo até o homem civilizado, né? Ah, seria interessante talvez ir lendo esses trechos do texto, né? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Mas enfim, ele vai citar é, alguns, alguns exemplos de coisas que acontecem que podem gerar o mesmo sentimento de estranheza, né? Como, por exemplo, as coincidências ou repetições. Eu não sei se vocês estão lembrados desses exemplos, mas ele fala, por exemplo, se alguma coisa começa a se repetir muito, a gente começa a estranhar como se aquilo fosse a expressão de algum fenômeno de outra ordem, né? Por exemplo, eu eu pego um ônibus. O ônibus tem um determinado número na placa. Daí eu chego num determinado hotel. O quarto do hotel tem o mesmo número. Daí eu conheço uma pessoa que me passa um telefone e o número é o mesmo. Eu começo a achar que aquilo é um sinal de alguma coisa de uma outra ordem, como por exemplo, isso pode ter a ver com a data da minha morte. Não sei se vocês estão lembrados desse exemplo, né? Sim. Aham. Pois é. É, daí depois ele vai citar, por exemplo, né, a ideia de um pensamento que a gente acha que se torna realidade, né? Ele vai citar isso num texto literário, mas vai citar também no caso de um paciente, né? Então vamos supor que a gente fique com muita raiva. Ele cita o caso do paciente que acho que uma mulher
estava hospedada no quarto que ele costumava se hospedar sempre. Daí ele fica com raiva e fala: Nossa, eu queria que essa mulher morresse. Daí passa um tempo, a mulher morre, né? Então, isso daí que seria uma espécie de coincidência pode causar uma estranheza e começar a ser interpretado como um fenômeno de outra ordem que tem a ver com esse estranho, né? Bom, ele vai citar na página 301 uma espécie de síntese, né? Do que seria o estudo, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, neste ponto vou expor duas considerações que penso eu contêm a essência deste breve estudo. Em primeiro lugar, se a teoria psicanalítica está certa ao sustentar que todo afeto pertence a um impulso emocional, qualquer que seja todo afeto pertencente a um impulso emocional, qualquer que seja a sua espécie, transforma-se, se reprimido, em ansiedade, então os exemplos de coisas entre os exemplos de coisas assustadoras, deve haver uma categoria em que o elemento que amedronta pode mostrar-se ser algo reprimido que retorna. Essa categoria de coisas assustadoras construiria então o estranho, e deve ser indiferente à questão de saber se o que é estranho era, em si, originalmente assustador ou se trazia algum outro afeto. Em segundo lugar, se é essa, na verdade, a natureza secreta do estranho, pode-se compreender porque o uso linguístico estendeu doméstico familiar Heimlich para o seu oposto Unheimlich, pois esse estranho não é nada novo ou alheio, porém é algo que é familiar e há muito estabelecido na mente, e que somente se alienou desta através do processo da repressão. Essa referência ao fator da repressão permite-nos, ademais, compreender a definição de Schelling do estranho como algo que deveria ter permanecido oculto, mas veio à luz. Bom, então, basicamente, esse é o ponto principal, né, do estudo dele. O Jorge está falando, lembra a pele de onagro. Esse texto aí, a pele de onagro, é um texto mencionado pelo Todorov no estudo dele, né? Se depois você quiser abrir o áudio e, e dizer melhor por que você acha que lembra, a qual trecho você se refere, Jorge. Aliás, pode falar agora se você quiser. Acho que seria interessante também para os colegas, né? Jorge. Bom, pode falar depois então. É, Bom, continuando ali. O áudio não está funcionando. Sei. Se quiser comentar por escrito também pode ser. Aham. Eu vou falando aqui enquanto você vai escrevendo, tá bom? Daí continuando ali. Atitude para com a morte. O medo da morte é algo que continua igual desde o início da civilização até hoje. E a repressão ao medo também se mantém. Daí depois. É que eu vou fazendo esse esquema, na verdade eu tenho que
acompanhar pelo texto, né? Ó, o animismo, a magia e a bruxaria, a onipotência dos pensamentos, a atitude do homem para com a morte, a repetição involuntária e o complexo de castração compreendem praticamente todos os fatores que transformam algo assustador em algo estranho. Né? É porque ele, voltando ali, né? Primeiro, ele ia fazer um levantamento, uma análise da palavra estranho, e depois ele ia fazer um levantamento do que, de acordo com ele, causa esse sentimento de estranheza, né? Daí na última parte do estudo vai levantar possíveis dúvidas dos leitores e responder, né? Então, uma possível dúvida é: nem tudo que preenche a condição, ou seja, sendo submetido à repressão volta, é estranho. Então, ele cita exemplos de narrativas em que o efeito de fenômenos dos mesmos tipos analisados anteriormente não provocam o mesmo efeito. Daí ele vai falar de contos de fadas que não causam medo, né? Tendo os mesmos tipos de fenômeno, como por exemplo, ah, um boneco que fala, ou um bicho que fala, ou seres sobrenaturais, né? Não necessariamente o efeito é o mesmo, né? Só que ele vai falar, bom, uma coisa é levantar esses exemplos na literatura, outra coisa é se isso acontecer na nossa realidade, né? Que tem a ver com a ideia do fantástico e do maravilhoso, né? Tudo bem? Assim, ele não vai usar esses termos, né? Mas depende de como isso é tratado no texto para ter um efeito de estranheza ou um efeito fantástico ou não. Tudo bem? Ele vai também estabelecer uma diferença entre aquilo que acontece na realidade psíquica e é reprimido e aquilo que acontece aqui dá para entender o seguinte, né? Essa realidade psíquica e a repressão é algo individual. E essa realidade material e a repressão ou a superação é algo coletivo, né? Então, por exemplo, né, para ele, né, no o homem primitivo, né, entre o homem primitivo e o homem civilizado existe a superação de vários tipos de pensamento, né? E entre a criança e o adulto existe a repressão de algumas questões, né? No próprio processo de amadurecimento. Tudo bem? Ah, bom, daí ele vai falar, bom, uma coisa é o estranho na literatura, outra coisa é na realidade, né? E aqui tem a ver com o que o Todorov fala sobre o fantástico e o maravilhoso, né? Dá para entender que é basicamente a mesma coisa, só que com outras palavras, né? Enfim, a maneira como o texto se constrói ou a realidade do texto se constrói, né? Vai é, pro, produzir um efeito diferente para um mesmo tipo de fenômeno, como por exemplo
uma transformação de uma pessoa num bicho, né? Isso pode acontecer num conto de fadas, né? E não causar estranheza, ou pode acontecer num texto como do Kafka, a Metamorfose, e causar uma estranheza enorme, né? Um efeito de estranheza enorme. Ô, Tudo bem? professor, Oi, fala, Luana. o que eu entendi nesse sentido também é que vai depender do contexto, porque, tipo, se eu tô lendo uma fábula, eu sei que animais vão falar e tá tudo bem. Tipo, ele vai trazer uma moral, enfim. Agora, em relação a, por exemplo, o Kafka, é porque ele começa num contexto que se aproxima da realidade e do nada muda. Então, vai Aham. depender do contexto e aí vai produzir esse efeito no leitor de estranheza ou não. Sim. Agora esse contexto ele é criado pela maneira como o escritor é, estabelece, né, o mundo onde as coisas vão acontecer na sua obra, né? Certo? Nesse Sim, sentido. É um contexto, mas não só externo, né? isso. Tá, eu vou ler aqui o comentário do Jorge, né? Na verdade, eu só me lembrei do romance quando você falava do Anel de Polícrates. Mas a pele de Onagro é o oculto que vem à luz, no caso, por uma possibilidade mística, que assim revelado vai consumindo a personagem, marcando guerra com o ego, vai se destacando como uma vontade autônoma, em uma espécie de transtorno autodestrutivo. Assim, o que eu me lembro dessa obra, né, A Pele de Onagro, é do Balzac, né? E é uma pele que realiza os desejos daquele que a possui, né? Só que conforme os desejos vão sendo realizados, a pele vai ficando menor, né? Até o momento em que a pele vai desaparecer, o que significa a morte do personagem, né? Se não me engano é isso, né? A história, Jorge. Aham. Que lembra um pouco o retrato de Dorian Gray, né? O, o Anel de Polícrates, se não me engano, é, é das Mil e Uma Noites, né? Eu não lembro. Ô, Mas. professor, o Oi, senhor. oi. Perdão, perdão. Fala, fala. É, o senhor já vai comentar o texto do Homem de Areia? Sim, a gente pode comentar. Na verdade, o que eu fiz foi só um resumo, né? Sim. O... Então, Fala, fala. perdão de novo. Não, Mas é tudo bem. porque, por exemplo, o texto que a gente leu para o encontro passado do Todorov, assim, o que eu peguei, né, foi que a principal característica do Fantástico seria essa dúvida constante, né? E quando eu li O Homem de Areia, eu não senti muito isso, porque eu senti o que falava no outro, que, por exemplo, ele dava algo que poderia ser fantástico, só que aí ele dava uma explicação para aquilo. Por exemplo, aquele evento lá de alquimia, e depois que a mulher que, enfim, era estranha, no final era um boneco, né? Um autônomo, sei lá, enfim, Aham. aquele termo. Então eu fiquei tipo, será que ele se encaixa de fato no Fantástico ou ele seria aquele Fantástico maravilhoso? Porque ele tem uma explicação, né? Aham. Pois Luana. Por isso que a fórmula, né, do Todorov é questionável, né? Porque acaba limitando muito, restringindo muito os textos que podem ser fantásticos, podem ser considerados fantásticos, né? Esse conto, O Homem da Areia, acaba sendo caindo no maravilhoso, né? No fantástico maravilhoso, porque o, de fato a Olímpia vai ter uma resposta definitiva dizendo que ela é uma boneca, né? Que é um autômato, né? Sim. Pois é, mas ao mesmo tempo
também será que é esse o conflito central, né? Saber se a Olímpia é ou não uma boneca, né? Daí que entra a análise do Freud, né? Para o Sim. Freud, não, né? Para o Freud, o conflito central tem a ver com um medo infantil não superado, né? E, inclusive, pelo que dá a entender, foi a partir desse medo na infância que ele acaba tendo os delírios dele quando vira adulto, né? Aham. Pois é um conto muito esquisito, na verdade, né? Que se a gente não, se a gente for tentar analisar só a partir de um conceito como o do Todorov, é, ele assim, ele não funciona, na verdade, né? Assim, não sei se dá para entender o que eu tô querendo dizer. O, Sim, se a gente for pensar na questão do realismo versus algo extraordinário, né? Não funciona direito, porque também aquele outro conflito lá não é muito verossímil, na verdade, né? O, eu acho que o realismo desse conto não é suficientemente forte como é o do Orla, por exemplo. Né? O efeito de realismo, né? O, sim. aham, é, é como se fosse assim, a graça desse conto está em outra coisa, né? E não no realismo versus o possivelmente sobrenatural, né? Sim, mas eu creio que assim ele atende a esse critério de fantástico, porque pelo menos o efeito dele sobre mim foi o mesmo. Tipo, teve uma parte que eu falei, ué, principalmente o final, quando a Clara, né, enfim, a noiva dele tá do lado, e aí ele vê o binóculo, ela tá lá do outro lado, eu falei, oxi, e aí do nada ele quer. Enfim, foi esse sentimento de tipo, espanto e o que que tá acontecendo, você não entender direito. Então acho que nisso ele atende esse critério. Não, em que momento, no momento da torre, quando eles estão na torre, Sim, porque daí, tipo assim, ele já estava curado, né? Então você tem aquela expectativa de que já tá tudo bem. Só que aí quando ele sobe a torre, ele tá só com a noiva dele, ele vê que, enfim, a menina tá sem os olhos, aí você fica, vixe, tá bagunçando de novo. E aí no final ele acaba se matando porque o carinha, que eu esqueci o nome agora, tava lá, o advogado, né? Da infância, aham, enfim. Copélios, Coppola. Isso. E daí ele acaba se matando. Então eu acho que tem esse efeito de estranheza, de qualquer forma. Aham. É, mas é uma estranheza diferente dessa de a gente pensar é sobrenatural ou não, né? Sim. Aham. Fala, Aline. Professor, eu senti esse efeito do estranho mais relacionado a esse personagem do Copélios. Eu acho que ele é um Aham. personagem bem enigmático. Óbvio que, assim, no decorrer da narrativa, a gente não vai acreditar que ele é o homem, aquele homem de areia que o Nathanael acreditava que era, né, na infância. Mas depois ele se torna um personagem meio. A gente fica pensando assim: será que ele realmente tem algo sobrenatural com ele? Porque ele vai e volta da história de forma muito enigmática, ele faz as coisas e de repente ele some. Aí não está bem explicado de que forma que ele some, só fala que ele fugiu e aí depois ele retorna. Aí tem aquela dúvida em relação se ele poderia ser aquele vendedor de barômetros ou não. E aí depois no Sim. final, também quando ele surge do nada ali na multidão, quando o Natanael está prestes a se jogar da torre, e aí ele faz aquele comentário muito enigmático também, posso dizer, que ele fala, deixe que ele desce por si só. Né, Aham. todo mundo está gritando, vai lá ajudar ele fala, deixe que ele desce por si só. É como se ele soubesse quem é aquela figura que está lá em cima e estivesse falando, não, eu já sei que ele vai se jogar lá de cima, então
Mas, ao mesmo tempo, também a gente pode pensar, pode ser uma coincidência, que ele apareceu ali, só fez esse comentário de forma maldosa e nem sabe quem é aquele que está prestes a se jogar lá de cima. Então, acho que a dúvida está mais relacionada a esse personagem. Quem ele realmente é. Certo. Fala, Matheus. Oi, professor. Eu já tive uma impressão de que o personagem principal ali, ele na verdade ele projeta as coisas, né? Ele passa por um estágio ali de fantasia, ele fantasia muito. Tem toda essa questão dele não saber por que o pai dele ficava daquele jeito, o que acontecia à noite. E eu já tive uma visão uma interpretação que, na verdade, ele está o tempo todo projetando suas inseguranças nas outras pessoas. Nada do que ele fala tem a ver com ninguém ali, né? Com exceção, talvez, ali daquela situação da boneca que vem para confundir tudo, né? Acho que justamente por isso, complementando o que o Matheus falou, que não dá pra gente acreditar muito na descrição que ele tem do Coppelius, porque ele não é uma pessoa confiável. Então, você fica meio... de qualquer forma, você tem essa dúvida, né? Sim, é por isso que eu estou dizendo que é muita coisa esquisita, né? Ao mesmo tempo. Por isso que não funciona tanto quanto o Orla como fantástico de acordo com a concepção do Todorov, né? Sabe? Porque tem a doideira do cara, mas ao mesmo tempo a boneca e ao mesmo tempo o Coppelius Coppola, né? Que faz o quê? Umas experiências de alquimia com o pai. O que é aquilo, né? Assim, né? Então, porque uma das coisas que os teóricos dizem é que para ter o fantástico tem que ter um realismo muito bem estabelecido, né? Certo? Quer dizer, para eu ficar com medo de um fantasma que aparece, eu tenho que estar numa realidade bem parecida com a minha, né? E isso vai gerar uma incerteza quanto se apareceu naquela realidade tão semelhante à minha, é bem possível que apareça na minha também, né? Mas não é exatamente isso que ocorre, porque tem muitos elementos diferentes da minha realidade ao mesmo tempo, né? Sabe? É isso que eu tô querendo dizer, né? Diferentes da realidade do leitor comum, né? Certo? Sim. Professor, só um detalhe também que eu achei bem interessante no conto, é porque ele muda a narrativa, né? Ele começa com cartas e aí do nada vai para o narrador de fora. Eu achei isso bem legal. Sim, bem observado, Luana. Isso daí é uma coisa que o Freud não levou em conta, né? E outros autores vão dizer, pô, mas como que ele não leva em conta um negócio desse, né? Ele conta a história, mas não leva em conta o modo como a história é construída, né? E esse modo como a história é construída, na verdade, é muito relevante e também para criar esse efeito, né? Então, tem um autor que é o Cesarani, que a gente vai ver depois, né? E o Cesarani, ele começa a teoria dele sobre o fantástico, né? Primeiro ele fala sobre os vários autores teóricos, mas assim, quando ele vai falar sobre as narrativas, a análise de narrativas, ele vai começar por esse conto, né? E ele vai mencionar o Freud, claro, né? E vai dizer que o Freud, estranhamente, não levou em consideração essa estrutura, né? E essa estrutura de pontos de vista diferentes, como se fosse um mosaico, né? 3 cartas trocadas, sendo que a primeira é do protagonista para a namorada, só que por engano, né? Um lapso, né? Ele manda para a própria namorada, né? Sendo que Na verdade, era pro cunhado, né? E daí mandou pra namorada.
Ele queria mandar para o cunhado, mas ele manda para a namorada. E daí a namorada responde. Daí ele responde para o cunhado, né? É assim, uma coisa estranha, né? Então, o Freud, por exemplo, para o Freud, esse tipo de lapso, ele sempre revela alguma coisa. Né? Então, como que o Freud não leva em conta isso daí, né? Tem uma outra coisa, tem uma outra coisa que eu acho particularmente esquisito, que é a seguinte: o Natanael, quando ele vai contar aquela história do que ocorreu na infância dele, ele diz assim, que ele era o irmão mais velho, né? E tinha mais 2 irmãos, uma irmã, enfim. Tinha irmãos mais novos, né? E depois, a Clara e o Lotário, eles são irmãos de criação, né? Porque eles ficam órfãos e são adotados, né? Mas os irmãos naturais do Natanael, eles simplesmente somem da história. Né? Então, assim, a história ela é cheia de esquisitice, na verdade, né? Porque tem um cara que tem um complexo, um trauma, sei lá, infantil que não foi superado. Tem um personagem que é o Coppelius Coppola, que a gente não sabe exatamente o que ele é, né? E tem a boneca, um autômato, né? Que também, se for pensar, é muito pouco verossímil, né? Sim, eu fiquei tipo assim, como é que esse cara confundiu uma boneca com um ser humano? Todo mundo viu que... Mas esse é o ponto, porque assim, quando o amigo dele vai falar com ele, ele fala que as pessoas acharam estranho aquela boneca, só que não imaginaram que fosse uma boneca. Depois acusaram lá o professor por ele ter se passado uma boneca de uma pessoa, mas tipo assim, como que as pessoas não perceberam? Aí eu fui caçar o que seriam esses autômatos. Ok, tipo, eles têm uma semelhança parecida, mas é óbvio que é uma boneca, dá pra ver. Só que ao mesmo tempo que eu fui jogar isso, eu tava vendo um vídeo, sei lá, acho que hoje ainda, e era um vídeo cômico, só que aparecia uma pessoa com uma bola de basquete, era uma pessoa de cera. Eu tive que ver tipo, um vídeo umas 2, 3 vezes pra ver que era uma pessoa de cera. Então, assim, eu acho que se fosse hoje, talvez, né, seria um pouco mais cabível isso. Só que naquele tempo, você vê um autômato e você fala, cara, não é um ser humano. Sim, é isso que eu quero dizer. No século XIX, né, os autômatos eram muito mais precários, mais primitivos, né? Então, por isso é muito pouco verossímil, né, a história, né? Fala, Ana Paula. Ainda mais, complementando o que a Luana falou, que realmente é muito interessante, ele olhava para ela e ele mesmo falava que ela ficava horas e horas na mesma posição, não mexia os olhos, né? Então, assim, realmente, vai ficar horas e horas na mesma posição, uma pessoa sentada naquela atitude, ela não respondia às conversas, ele era quase um monólogo, as coisas que ele falava com ela, né? E voltando só à questão do narrador, uma coisa interessante também é que esse narrador externo, ele se dirige diretamente ao leitor. Quer dizer, não é um narrador que se propõe só a narrar a história, não. Ele está dialogando com o leitor também. Eu achei isso bem interessante. E só mais uma coisinha, perdão, é só aproveitando o gancho da Ana Paula, é que uma reflexão que eu tive enquanto estava lendo o texto é que eu falei, olha... Perdão, assim, é só uma brincadeira que eu vou falar agora. Mas tinha que ser homem, né? Porque ele queria uma mulher que, tipo assim, era uma boneca, né? Então ela ouvia todos os contos enfadonhos dele, os negócios, né? Tipo, meio funesto, negócio meio macabro, e tá tudo bem. Só que quando ele lia pra ex-noiva, ela reclamava, falava, tipo, não. Aí ele ficava chateado, mas o que ele prefere? Uma boneca que não tem uma visão crítica. É isso, galera. Olha que coincidência. Pronto. E ele até falava que ela fingia que estava bocejando, que ela estava tricotando, mexendo nos animais e tudo. Quer dizer, ele vai falando coisas que a Clara ia fazendo, que dava a entender que ela não estava assim tão interessada na conversa dele, nas leituras. Verdade. Pois é, a boneca de alguma forma satisfazia aquele ideal dele, ele precisava de alguém que
afirmasse, né, as alucinações dele, os pensamentos dele. Então, aquela boneca só ouvindo e com aquele olhar inexpressivo, para ele estava ótimo, era bem diferente do que a noiva dele fazia, que só criticava, né? E aí, por E isso, jogando exatamente, talvez, que ele tenha se apaixonado por ela. E aí, quando a pessoa tá apaixonada, né, ela não vê nada. Todo mundo tá vendo, todo mundo de fora tá vendo que a pessoa não presta, que a pessoa é isso e aquilo, mas quem tá apaixonado não vê nada. Então, talvez por isso a razão por ele não ter percebido que a Olímpia era uma boneca. Fala, Matheus. Opa, então, eu já tive uma outra leitura dessa relação entre o personagem e a boneca ali, e na verdade ele meio que estava obcecado com os próprios pensamentos, com ele mesmo, né? A boneca ali, ela é quase como se fosse um pretexto, uma espécie de justificativa social que ele teria para agir daquele jeito na frente dos outros, né? Mas me parece que naquele ponto ele já estava completamente assim, exilado nos próprios pensamentos, né? Falando sozinho mesmo, assim, quase como se ele estivesse imaginando ali uma humanidade naquela boneca, né? Então, é isso aí mesmo, né? Então, o que vocês estão comentando, né? E o comentário da Luana aqui, né? Seria um amor por si, um narcisismo. É isso que o Freud tá fazendo, né? Que conversa com o que Freud diz, que ele e a boneca meio que seriam a mesma pessoa. É isso, né? A pessoa prefere idealizar algo que não existe, que corresponda completamente às suas expectativas, do que se relacionar com uma pessoa real que vai contradizer muitas vezes aquilo que ela espera que a pessoa faça ou diga, né? Enfim, esses são os temas, né? Que são temas extremamente relevantes se a gente for pensar, né? Embora o texto seja cheio de, assim, do ponto de vista da verossimilhança, ele é cheio de fragilidades, né? Vamos dizer assim. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Orla, né? E, por outro lado, ele é instigante. E isso que o Cesarani destaca quando, por exemplo, ele vai falar que existe um número enorme de interpretações, né, que tem muito a ver com isso que está acontecendo aqui, né? Vão surgindo possíveis interpretações ou possíveis leituras que dão destaque mais a algum aspecto ou a outro, né? Por exemplo, uma possibilidade de interpretar a história a partir da personagem Clara, né? Ou uma possibilidade de interpretar a história a partir desse narrador aí, né? Dando destaque maior ao narrador, por exemplo, né? Então, esse narrador, como a Ana Paula estava falando, né? Ele é um narrador testemunha, né? Que a gente chama, porque ele é personagem, né? Só que ele é um personagem que observa, ele não participa diretamente da história, né? E é bem interessante também que ele faz especulações a respeito de como eu deveria começar essa história, por exemplo, né? Eu deveria começar dizendo era uma vez, ou eu deveria começar pelo em média res, né, que a gente chama, no meio do conflito, deveria começar enfim, ele vai levantando possibilidades de começar até falar, bom, eu decidi começar utilizando as cartas, né,
que o lotário me entregou, né? E é engraçado, inclusive, que esse narrador ele demonstra uma espécie de simpatia, até uma espécie de atração pela Clara, né? E também é engraçado que a Clara, aparece uma observação no final a respeito da Clara, né? De que ela foi vista com um marido e filhos, e que isso nos leva a crer que com o Natanael a instabilidade emocional dele não daria certo. Enfim, esse narrador faz algumas observações assim, né? Agora, tem uma outra possibilidade de interpretação, que eu não sei se vocês chegaram a ler uma entrevista que eu deixei com uma professora da Unesp, a respeito do autor Hoffman, né? E a outra possibilidade de interpretação é assim: esse personagem Natanael é um típico personagem romântico, né? Que não se encaixa na sociedade burguesa medíocre, né? E não é compreendido, né? E por isso que se constrói todo esse conflito, né? Ou se origina todo esse conflito, né? Tem o Jorge tá comentando aqui. Podemos dizer que Clara é o racionalismo não psicanalítico cartesiano. Até o nome dela tem a ver com luz, clar, e que a boneca compreende. Não porque... compreende Natanael porque é o reflexo dele mesmo, familiar. Sim, é mais ou menos isso. A outra interpretação, né? A Clara é o racionalismo, e o Natanael é o herói romântico propriamente, né? Que acaba sendo um pouco, para nós, talvez, né, no século XXI, né, acaba sendo um pouco ingênuo, né? Eu acho que um personagem mais perturbado, próximo da nossa realidade, seria do Kafka ou do Maupassant, talvez um pouco mais próximo, né? Enfim, por isso mais complexo, né? Ou por que mais complexo, um pouco mais próximo, né? Enfim. Bom, o que mais? Mais algum aspecto que alguém gostaria de mencionar? Vocês acharam o texto do Freud muito difícil? Não, eu até que não achei. Mas eu confesso que teve uma parte que ele insistiu e eu não sei se entendi totalmente. Eu estava na dúvida se eu perguntava ou não, mas vou perguntar rapidinho. Essa questão dele ter falado, por exemplo, que o medo de perder a visão, enfim, mas com essa relação de castração, enfim, não sei se eu peguei direito. Na verdade, né, isso daí tem a ver com a teoria dele, que é uma coisa bastante questionável, né? Mesmo porque ele não explica, né? Ele simplesmente coloca como sendo assim, né? Agora, eu comentei que eu vi alguns professores explicando melhor as ideias do Freud e tal, que daí ficam mais aceitáveis, né? Se a gente pensar na história do complexo de Édipo de uma maneira menos literal, assim, né? Como sendo assim, uma necessidade de superar
aquela condição que a criança tem de se fechar completamente em si, né, com a ideia de que o mundo tem que suprir as minhas necessidades, né, começando pela mãe, por exemplo, né. Daí, no processo de amadurecimento, então isso é o narcisismo, né? A criança vê só as próprias necessidades e vê o mundo como algo que supre as suas necessidades, né? Só que na medida em que a criança vai amadurecendo, ela vai entrando em conflito com outras demandas, né, do mundo, e ela vai tendo que superar esse conflito de alguma forma, né? Isso acho que é uma maneira de compreender melhor essa história toda do complexo de Édipo, né? E do medo da castração enfim, essas coisas que são explicadas de uma maneira talvez meio, sei lá, esquisitas, estranhas, né? Que talvez tenha mais a ver com o Freud do que com a realidade psíquica do ser humano de um modo geral, né? Enfim, não sei se dá para entender o que eu estou falando. Sim, acho que entendi. Obrigada. Eu acho que ele acaba sendo meio, nessas análises que ele faz, ele acaba sendo meio dogmático, até meio taxativo, né? Tipo assim, o medo, o complexo de castração, né, se manifesta através do medo de perder a visão, por exemplo, né? Ué, como que ele chegou a essa ideia, né? Ele não explica, né? Mas outros autores vão, né, comentando e a gente vai entendendo talvez um outro sentido que se enquadre melhor a psique humana de um modo geral, né? Agora, uma coisa é fato, né? O Freud, a psicanálise, tem uma importância enorme para a evolução do pensamento. Evolução não, a transformação, né, do pensamento na virada do século XIX para o XX, né? Então, por mais que a gente pense, mas de onde que ele tirou isso? Mas que ideia mais esquisita, né? Por mais que a gente pense isso, as ideias dele têm uma importância fundamental, mesmo que seja para a gente discordar, né? Assim como a leitura desse conto e a leitura do Todorov também, né? Mesmo que seja para a gente achar esquisito, achar que tem outras obras mais inquietantes, né, no sentido de que teriam um efeito fantástico mais forte, mais intenso para mim, ou assim, faz parte do estudo do fantástico ler esses autores e essas obras que são fundamentais, porque vão sendo retomados o tempo inteiro, né? Tudo bem? Sim. Tá, mais alguém quer fazer algum comentário, pergunta? Sobre o texto do Freud, eu acho que a parte mais interessante, eu achei a parte final mesmo, que ele entra mais no campo da literatura, né? Que aí ele fala da diferença entre o estranho na vida real e o estranho na literatura, que ele fala que o campo da literatura é muito mais fácil criar esse efeito do estranho dentro da literatura do que na vida real. Na vida real também existe, mas são situações mais limitadas. Já na literatura, o autor ele tem uma liberdade de criação muito, muito grande, e ele consegue
tanto coincidir essas estranhezas com as realidades que não são familiares, ou afastar-se delas o quanto quiser, né? Que aí é o caso, por exemplo, ele pode criar um mundo totalmente fantasioso, com personagens inanimadas e tal, e isso não vai gerar um efeito estranho pra gente. Por exemplo, ele dá o exemplo dos contos de fadas, né? Que a gente já está acostumado com aquele mundo, já sabe que dentro daquele mundo tudo é possível, tudo que acontece ali é daquele jeito mesmo. Já ele pode utilizar o cenário mais próximo à nossa realidade e incluir esses efeitos essas situações para gerar o efeito estranho, né? O efeito do estranho. Sim, é verdade, Aline. Ele faz essas considerações no final, né? Mas eu acho que elas meio que são bastante semelhantes com aquilo que o Todorov faz depois, né? E, claro, o Todorov vem depois, né? Mas talvez a maior contribuição dele seja estabelecer essa relação entre a literatura e a psicanálise, né? Que vai ser muito rica depois, né? Quer dizer, para nós que estudamos literatura, essa é uma das coisas mais importantes, né? Essa relação, né? Entre a expressão do inconsciente e o texto literário, né? Sendo que talvez uma das piores coisas que ele faz é analisar a pessoa do escritor a partir da obra, né? Uma das coisas que mais são questionadas nos estudos literários, né? Mas enfim, basicamente é isso, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Espera aí, só para confirmar, o estranho para Freud é o familiar alienado? É mais ou menos assim, é aquilo que você reprime e que retorna de uma outra forma, e essa forma acaba sendo assustadora, porque você reprime e você não quer que se manifeste, né? Tudo bem, Jorge? Essa ideia do Freud, ela vai ser retomada por muitos outros autores, né? Por exemplo, tem um livro chamado A Dialética do Esclarecimento, que é do Adorno e Horkheimer. Eles vão interpretar todo o episódio da Segunda Guerra com o antissemitismo a partir dessa ideia, né, do Freud. Só que isso seria muito complexo para a gente falar agora, né? Tudo bem? Mas é uma ideia importante. É uma ideia importante central para a psicanálise também, né? A Juliane está falando da lista de presença. Eu fiz um print da tela, né? Tenho os nomes de vocês. Acho que dá para eu saber quem são pelo Google Classroom, né? O Gabriel é o Gabriel que apareceu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que só tem um Gabriel, né? Isso. Tá. Então tá bom. Então eu vou terminar por aqui, porque eu tenho uma orientação agora. Eu agradeço a presença de todos e a participação, né? E a gente segue o nosso cronograma normal ali, que já está lá no Classroom, né? Tudo bem?
Vou Tudo bem, tentar. Beleza. obrigada. Então tá. Então até a próxima. Obrigado pela participação. Até, boa noite. Boa noite. Boa noite.